Nos últimos anos, ela se transformou em um símbolo do combate ao racismo estrutural. Nessa entrevista de hoje, a gente não vai nem descrever muito, eu vou deixar que ela faça isso por ela mesma. Estou com Mirth Renata. Mirth, eu queria primeiramente agradecer a tua presença aqui. Para mim é uma honra muito grande recebê-la, principalmente nesse mês, que é um mês que a gente tem que sempre lembrar situações como a que infelizmente você viveu. Tudo bem? Eu sou Mirth Renata, mãe do menino Miguel. Hoje sou ex-empregada doméstica, hoje sou estudante de Direito e sou ativista social. Também componho o Grupo Curumim, Gestação e Parto, e Afro Resistance, que são organizações parceiras, né, que a gente busca lidar com pessoas negras, trabalhar com meninas e mulheres negras que estão em estado de vulnerabilidade. Mirth, eu queria que você descrevesse para a gente de que forma a tua vida mudou de 2 anos para cá. Independente da perda do teu filho, a gente vai falar um pouco sobre isso nessa entrevista, claro, evidente, mas eu queria saber, assim, da Mirth como indivíduo, da Mirth como uma parte social, assim, o que mudou, a tua cabeça de que forma, como é que você pensa hoje que você não pensava há 2 anos? Minha vida mudou de cabeça para baixo, totalmente, e hoje eu me tornei uma pessoa um pouco mais crítica com relação a algumas coisas que rolam dentro da nossa sociedade. Em tudo mesmo eu mudei. Infelizmente não sou mais aquela pessoa feliz, realizada como eu era antes, quando eu estava com meu filho. Hoje eu sou uma pessoa um pouco mais, como posso dizer, não tem tanto assim uma descrição, posso dizer que um pouco amargurada, sabe? Porque é uma ferida que eu tenho muito forte no peito e que hoje eu não sou uma pessoa totalmente diferente. Eu não sou uma pessoa feliz. Não sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa extremamente crítica com tudo. Porque diante do processo que eu passei por um período de formação política, eu comecei a enxergar várias situações que eu passei no passado e que eu venho vivenciando agora e que eu vejo algumas pessoas vivenciando. E quando eu vejo isso, eu não me calo. Eu não consigo calar vendo certas situações. Então eu chego lá, critico mesmo, me imponho. E porque também é uma forma das pessoas entenderem que o que elas estão fazendo é errado. Porque muitas pessoas conhecem de certas situações e ficam caladas, deixam por assim mesmo, passar a mão por cima. E eu não, eu chego de uma forma mais sutil, converso e tudo mais. E minha vida mudou muito mais com relação a isso. Era isso exatamente que eu queria abordar contigo, porque acredito eu que a tua percepção de mundo mudou bastante. Assim, eu digo quanto a uma mulher preta que talvez durante muitas vezes tenha sofrido preconceito e que talvez não tivesse se dado conta de que aquilo era um preconceito, né? Então acho que essa talvez tenha sido uma das mudanças drásticas na tua vida. Exatamente, essa foi uma mudança na minha vida. E não só eu tinha esse problema, que eu digo que realmente é um problema pela questão da falta de informação, mas também outras pessoas, principalmente mulheres negras, não têm essa informação, não se enxergam como pessoas negras, não enxergam o tipo de preconceito, o tipo de racismo que elas vêm passando dentro do trabalho, na rua, em forma geral, por uma questão de falta de informação mesmo. Porque eu digo que é um pacto na branquitude de fazer com que nós, pessoas negras, a gente não tenha conhecimento dos nossos direitos, de tudo aquilo que nos pertence. A gente já vê isso na parte da educação, porque a maioria das pessoas que frequentam a escola pública são pessoas negras. E, infelizmente, eles não investem muito na questão da educação básica da população, sabe? E acaba elas não se informando. E a gente tem muita pouca representatividade negra na TV, no rádio, nas redes sociais. E agora as pessoas negras estão se conhecendo, estão se libertando, estão falando mais, estão se expondo mais, estão ocupando mais espaços. E aos poucos as pessoas vão começando a entender, a se enxergar como pessoas negras. Porque, pronto, eu era criança, eu nunca vi uma apresentadora de programa infantil negra.
Só enxergava, só via Xuxa, só via Angélica, Eliana. E agora vem mudando as pessoas, os atores na TV. Tem várias atrizes, atores, apresentadores negros que estão ocupando esse espaço e que, quando a criança olha assim, olha aquela pessoa e diz assim, olha, ele parece comigo, tem a minha cor, tem o meu cabelo, e vai buscando referência naquelas pessoas. Então, por isso que pessoas da minha idade, mais ou menos assim, não se enxergam como pessoas negras, sabe? Porque a gente não tinha muito essa representatividade como a gente tem hoje. Porque tudo evoluiu, mas a gente está, como posso dizer, mais empoderados. Tem algumas pessoas negras que estão mais empoderadas e empoderando outras para poder evoluir, para poder expandir mesmo, ocupar outros espaços. E é interessante quando você fala assim que tudo evoluiu, na verdade a gente evoluiu para um canto que a gente nunca deveria ter saído, né? Assim, a gente não deveria ter essa divisão, esse apartheid em relação a negros e brancos, a pardos, a asiáticos, afinal de contas a raça é uma só. E a gente fica sempre nessa questão, né? De você ter que reforçar a necessidade de você ter representação negra, porque a gente durante muito tempo abdicou isso. A branquitude foi normalizada e acho que você resumiu bem, assim, quando a gente começa a falar sobre essa questão da cor, você passa pela educação, você chega no mercado de trabalho, e acho que hoje você tem uma visão completamente diferente do que você tinha há alguns anos. Assim, muda completamente quando você percebe o quanto você era vítima e o quanto você foi vítima disso também. Exato, fui muito vítima, que hoje eu enxergo o quanto eu fui vítima. Eu sofri muito preconceito por ser gorda, muito preconceito por morar longe, por ser mulher e por ser negra. Eu, quando mais nova, eu procurava emprego nessas lojas de aviamento, de roupa e tudo mais. Eu nunca passei numa seleção dessas, porque eu sempre fui uma pessoa gorda, negra, e eles sempre selecionavam as meninas brancas, magrinhas, de cabelo alisado. Eu trabalhei muito tempo como carpinteira. Eu sofri muito preconceito dentro da carpintaria, quando eu trabalhava em obras, quando eu trabalhava na construção civil. Tanto na questão por ser mulher, porque eu ia desenvolver algumas atividades dentro da obra, os meninos, não, deixa aí, que isso não é serviço de mulher, deixa isso aí que eu pego, não, você não pode fazer isso, aquilo, outro. Eu disse, calma, gente, eu estudei, eu fiz curso, para fazer isso aqui, não é para ficar de enfeite, não. Eu vim para trabalhar, para ganhar meu salário. E até na questão salarial, eu sofria preconceito também. Eu trabalhava igual os homens, pegava pesado igual a eles, mesmo eles não querendo que eu fizesse, mas eu fazia. E na hora de receber, eu recebia menos. E eu cobrava. Por que eu estou recebendo menos? Eu trabalhei igual. E por conta de cobrar isso, que era meu de direito, não só meu, mas de todas as mulheres que trabalham aí, eu fui demitida. Mas eu fui em busca de outras obras para trabalhar. Já fui em porta de obra procurar, porque eu sabia que tinha vaga lá. Fui lá, escutei do porteiro, você vem em busca de emprego para seu marido? Eu disse, não, para mim. Eu disse, porque geralmente mulher quando vem para a porta de obra, né, a senhora sabe, né? Eu disse, você está muito enganado. Eu vim aqui em busca de um emprego como carpinteira. Deixa eu só abrir um parênteses, eu fiquei muito curioso, Mitch. Como é que tu foi parar na carpintaria? Nesse tempo eu morava em Bonança e teve aquele boom, né, da construção aqui, em Suape, a Arena Pernambuco, e o governo do estado que estava oferecendo cursos de carpintaria, pedreiro e armador. Aí estava pagando pra gente fazer esse curso. Aí eu ia pro lado de armador, mas só que não tinha mais vaga, aí eu entrei na carpintaria e comecei a fazer esse curso de carpintaria. E gostava? E gostei de fazer o curso, achei uma área bem atrativa mesmo, bem atraente, tudo aquilo que a gente desenvolvia ali. Aí depois, quando eu terminei o curso, eu fui em busca de emprego. A maioria das pessoas estavam tudo em Arena. Eu também fui lá na Arena, entregar currículo e tudo mais. E passei por uma situação bem difícil lá na Arena, quando eu fui em busca de emprego. Porque o encarregado que estava lá disse assim, se você ficar comigo, eu arrumo uma vaga para você. Eu disse, não. Fique com sua mulher, comigo não. Peguei as costas e fui embora. Aí depois de alguns meses, eu consegui uma obra com uma construtora aqui de Recife.
E comecei a trabalhar nela e tudo mais. Foi quando eu estava com esses problemas com relação a salário, porque não estava ganhando igual aos meninos. E aí você migra de área para área, porque eu lembro que você chegou a trabalhar um tempo também, ainda ali em Moreno, ali em Bonança, num parque aquático, se eu não me engano. Foi antes ou depois disso? Foi mais ou menos antes. Foi antes. Aí, mas assim, mesmo trabalhando como carpinteira, aí eu ficava trabalhando no final de semana. Fim de semana lá. Como porteira de um clube lá em Moreno, que é o Recanto dos Reis. Ainda existe esse clube lá em Moreno. Então passei praticamente 7 anos da minha vida trabalhando lá no Recanto dos Reis. Foi bem difícil trabalhar ali como porteira, escutar gracinha, escutar piada, escutar muito palavrão, de chegar pessoas embriagadas lá, homem dando em cima. Houve vários assaltos lá, mas só acontecia depois que eu saía, que eu prestava conta, que eu é que arrecadava a maior parte do dinheiro do dia ali. Depois que eu prestava conta, embora, quando era no final mesmo de fechar, sempre tinha assalto. E presenciei muitas coisas ali, foi muito pesado para mim. E eu só saí de lá porque eu já estava já com meu filho e teve um dia que não tinha ninguém para ficar com ele. Eu levei ele comigo para trabalhar. E lá na portaria, nesse dia estava bem tranquilo, porque foi até um dia de Enem. Primeiro dia do horário de verão e estava tendo o dia do Enem também. Então estava bem tranquilo lá na portaria, eu saía, botava Miguel para tomar banho de piscina e tudo mais. Aí, final do dia, vim embora para casa. Antes de ir embora para casa, Miguel estava tomando banho e 3 homens estavam olhando para mim. E eu fiquei constrangida. Aí eu peguei, saí, arrumei Miguel e vim embora. Quando eu atravessei a BR, que eu peguei uma Kombi para voltar para casa, eu vi que tinha um homem vindo na estrada de barro. E vim embora para casa. Quando eu cheguei em casa, as meninas ligaram para mim, preocupada. Porque depois que eu saí, teve um assalto lá. Meu pai. Teve um assalto e um desses bandidos foi atrás de mim, pensando que eu estava com dinheiro. Com o dinheiro da portaria. Possivelmente esse homem que estava andando pela estrada. Isso, pela estrada de barro. E assim, eles agiram de forma muito violenta lá, com o dono, que já é um idoso, o seu Alberto. E depois eu voltei para trabalhar, mas ainda passei quase um mês trabalhando lá com medo. Aí eu depois saí, porque eu precisava ter uma saúde mental para cuidar do meu filho. Eu estava trabalhando lá com medo, então não dava mais para mim. Eu conversei com o seu Alberto, seu Alberto, infelizmente não dá mais. E saí de lá de boa, tanto que até hoje as portas de lá estão abertas para mim. Converso com o seu Alberto, com a dona Deilda, eles são super parceiros. Eu perguntei isso para você porque eu conheci o seu Alberto uma vez e aí, pelo menos ele demonstrou para mim assim um carinho muito grande por você. E aí ele falava, inclusive, sobre o Miguel e tal. Isso. Enfim, e aí quando você começou a relembrar agora a tua história de vida profissional, eu lembrei dessa passagem que para mim foi muito interessante assim, o quanto ele lhe admirava como funcionário e eu lembro de uma das coisas que ele falou foi exatamente isso, assim, ela saiu de lá, mas as portas vão estar sempre abertas para ela, porque ela era uma excelente profissional. E aí, Mirtes, eu acho interessante conversar contigo, que eu sempre descubro um pouquinho mais, assim, da tua vida. Não sabia dessa tua passagem como carpinteiro, eu acho muito bacana. Você, para mim, sempre simbolizou uma mulher muito forte. A gente se conheceu numa situação triste, muito triste. Muito mais para você do que para mim, mas talvez tenha sido um dos casos que mais me comoveu, assim. Eu te conheci, acho que no pior momento da sua vida. Total. Né? E eu criei dentro de mim um carinho muito grande, um respeito enorme por você, pela tua simplicidade e por tu ter virado uma voz ativa quando a gente fala sobre a questão racial aqui no estado, né? Porque da forma que aconteceu com você, acontece em outros vários lares, assim. Eu passei a ter uma visão diferente depois do teu caso, né? Eu passei a estranhar cada vez mais quando você tem uma secretária, que a secretária não é branca. Você procura secretária na casa das pessoas e normalmente são pretas. E isso demonstra um pouco da nossa realidade social, infelizmente. Eu queria entender de você, assim, pra tu. Claro que a situação em que você chegou até esse ponto é muito dolorosa, mas te assustou de alguma forma você virar essa voz, você começar a ter tanto espaço de voz, a emitir sua opinião e você ser, de fato, assim, uma voz a ser ouvida, uma voz a ser
que a gente para poder prestar atenção e você ser parte desse movimento que tenta um espaço que é legítimo? Eu me assustei muito com tudo isso. De início, quando aconteceu aquilo com meu filho, eu só queria apenas que o caso do meu filho tivesse visibilidade, que o caso do meu filho não fosse esquecido. Então, o meu foco maior é o meu filho. Hoje, as pessoas me dão muitos espaços para falar, não só do meu filho, mas sobre outros temas também. E eles usam muito uma frase que Mana Bernardes criou na campanha das camisas azuis. Ouçam Mirtes, mãe de Miguel. Não só ouvir Mirtes pela luta, mas ouvir Mirtes pela realidade. Porque eu sou uma mulher preta, periférica, sei das dificuldades que a gente passa, não só como mãe, como mulher, mas como periférica mesmo. E que, assim, eu falo mesmo, sabe, da realidade, que infelizmente algumas pessoas tentam mascarar algumas realidades, sabe? E comigo não tem isso, eu pego e falo mesmo, encaro mesmo toda essa situação. Porque a gente não pode estar baixando a cabeça para certas situações, tem que falar mesmo. E essas pessoas abrem espaço para que eu esteja ali, presente, partilhando as minhas vivências e discutindo situações para que a gente possa melhorar tudo isso. Nesse período em que você virou essa voz ativa, assim, já teve alguma situação em que te chamou muita atenção, pessoas que te procuraram ajuda, que viram no teu caso uma realidade muito próxima delas, assim, como é que foi isso? Algumas pessoas me procuram. Teve uma moça do Paraguai que me procurou para ajudar no caso do filho dela. Eu fiquei assim, poxa, no Paraguai? Eu tô aqui no Brasil nessa luta todinha e uma pessoa do Paraguai me procurar para ajudar no caso. E foi algo assim que me surpreendeu um pouco e que, assim, ela, diante de uma live que a gente teve, diante de uma fala minha, ela se apegou muito a essa fala e fez, sabe? Nesse período ela estava morando em Foz do Iguaçu, ela sofreu violência doméstica, tudo mais, e o genitor tem uma certa influência dentro da sociedade lá em Foz do Iguaçu. E estava botando várias pessoas contra ela, ao ponto dela perder a guarda do filho. E a gente conversando, né, tudo mais, uma live, ela se apegou a uma fala que eu disse a ela. Eu disse, Patrícia, infelizmente hoje não tenho meu filho, mas eu estou fazendo de tudo para que a justiça seja feita. Você tem um diferencial, você tem seu filho. Então faça de tudo para ter ele ao seu lado, para ter ele no seu colo. Então, quando veio, me parece que foi a segunda, foi a terceira onda da Covid, as fronteiras iam ser fechadas. E no momento de visita, ela pegou o filho dela e foi embora. Ela se apegou a essa fala minha, pegou o filho dela e foi embora para estar junto com o filho dela. E ela voltou para o Paraguai. Eu passei uns meses muito preocupada com ela, porque tinha perdido totalmente contato com ela. Mandava mensagem tanto no WhatsApp quanto no Instagram e nada. Depois de um mês, aí fiquei com medo de fazer um alarde nas redes sociais procurando ela, porque poderia ser ou que ela realmente tivesse fugido com a criança e estava escondida para que o genitor não fosse em busca dela, ou o genitor tivesse feito alguma coisa com ela e a criança, porque ele é um homem violento. Então, fiquei com as mãos atadas. Aí teve um momento que eu falei com Regina Celli, lá do Rio, falei com Gisele Thier, disse, gente, cadê Patrícia? Senão, bora esperar. Ela vai aparecer, ela vai dar notícia. E ela deu notícia. Aí ela disse, Mirtes, eu tô bem, eu tô com meu filho. Eu precisei vir para o Paraguai porque as fronteiras iam ser fechadas, eu ia ficar sozinha no Brasil. E eu segui aquilo que você falou. Eu peguei meu filho e fui embora. E agora eu tô lutando. Fui acolhida aqui com um grupo de mães que estão me ajudando aqui com meu filho e eu tô bem. Aí pronto, mas agora, depois passou alguns meses sem a gente ter contato, porque ela tava com medo de ser rastreada. E agora ela voltou, ela apareceu, tá em público, tá nas redes sociais, tá em tudo que é canto, e lutando para permanecer com o filho dela. E isso me surpreendeu muito. Diante de uma fala minha, ela teve essa atitude de pegar o filho e ir embora para estar com o filho dela.
A gente não imagina como é que as palavras podem ter impacto na vida do outro, né? Exato. Por mais que a gente esteja fazendo até um pouquinho pra gente naquele momento ali, né? Pra poder confortar o nosso coração. Exato. Mas aquilo é um motor, muitas vezes, para quem tá precisando. E eu acredito que, assim, a busca por uma palavra de Mirtes tem sido algo sempre muito constante, né? As pessoas têm lhe procurado, você virou uma referência nessas causas, não só na questão de cor, mas na questão maternal também. Acho que você virou um símbolo. Isso, de alguma forma, assim, te impressiona, demonstra que assim, as pessoas são carentes disso, que precisam de outras pessoas que tenham um lugar de fala e que venham se ajudar, Mirtes? Sim, as pessoas veem em mim uma pessoa que representa elas. Infelizmente, muitas mães que passam pelas situações iguais a mim ou parecidas com as minhas não conseguem ter forças para poder ir em busca, em lutar. E elas veem em mim uma referência de luta, sabe? Até mesmo de exemplo para elas poderem um dia criar forças e lutar. Feito aconteceu agora há pouco, completou ontem 1 ano da morte de Samuelzinho, uma criança de 1 ano e 8 meses que morreu por negligência médica num hospital particular lá em Olinda. Então, Paula, ela viu em mim forças para poder lutar. Tanto que depois que aconteceu isso com o Samuelzinho, aí o pessoal da ANEP acolheu o caso para poder estar junto com ela, pediu para conversar comigo. E quando conversou comigo, assim, me disse, sempre te acompanhei e tudo mais, senti muito pela perda de Miguel e hoje eu estou passando por isso. E você é minha inspiração para poder lutar pelo meu filho. Porque tu se mostra uma mulher muito forte, muito guerreira mesmo, uma mãezona mesmo. E isso me fortalece para eu lutar pelo meu filho, para que se faça justiça pelo meu filho. E eu não, na realidade, não queria nem ser exemplo para as pessoas com relação a isso, mas que fosse para outra coisa. Mas diante dessa minha dor, diante dessa minha luta, as pessoas estão me fazendo de exemplo para elas. Mas que para mim diante de tudo que eu venho passando é um pouco doloroso, sabe? Mas que se for para ser exemplo, que seja. Mas para uma coisa boa. Que então, queira que não, em parte porque essas mulheres, essas mães, várias outras pessoas, né, buscam inspiração em mim para poder lutar. Ô Mirtes, é muito interessante quando você fala isso. Eu confesso que eu me arrepio sempre quando eu converso com você, porque são palavras muito que causam uma reflexão, né? E por maior que seja a empatia, a tua dor, ela é inimaginável, assim, para quem é pai, para quem é mãe. Mas eu também acredito no seguinte: alguns chamam de Deus, destino, seja lá o que for. E quando tu conta a tua história de uma mulher muito forte, sempre forte, eu acho que talvez você só seja o exemplo por conta da mulher forte que você é. E que a perda do teu filho, ela, de alguma forma, só tem o impacto que tem. Você só é a voz que você é pela pessoa que você é, né? Então, talvez a gente, infelizmente, situações como a do Miguel, a gente vê em outros casos, por negligência, como você descreveu há pouco, por outras situações, e que o preconceito está muito enraizado também. Mas é muito importante a gente também ressaltar que, independente da mãe que perdeu um filho, tem uma mulher que é muito forte e que se mostra forte na situação como essa, e que só é essa voz por ter essa força. Diante desse cenário todo, Mirtes, eu queria que tu contasse um pouco pra gente como é que tu vem acompanhando a questão do caso do Miguel. Porque cada capítulo, cada desenrolar é uma dor, é uma situação que você revive. Em que pé tá o processo? Em que você acha que a justiça está sendo negligente? O caso de Miguel, ele já foi para a mão do relator, passou alguns meses com o relator, né? Mas só que precisou voltar. Minhas advogadas cumpriu a parte delas, né, fazendo recurso com relação à sentença, as razões e as contra-razões do processo e tudo mais. E os advogados da ré fez uma parte do que eles cabiam a eles, né? Só falta entregar as razões e contra-razões. Mas só que eles estão esperando o pronunciamento do Ministério Público. O Ministério Público não fez nada até o momento. É que não me espanta nesse caso todo. Pois precisou, o relator arremeteu
o processo para o SICA para que o promotor faça a parte dele, cumpra com a parte dele. E ele tem um prazo de 8 dias. Esse prazo vence amanhã. E depois eu preciso até conversar com uma advogada para a gente marcar um dia e ir lá conversar com o promotor, para saber o que é que está acontecendo. Porque o que era para ele fazer, ele não fez. E eu venho me decepcionando muito com o Ministério Público depois que saiu a sentença, que a gente pediu que fosse feita a apreensão dos passaportes dela. Ele negou isso, tanto ele quanto o juiz. E depois que a gente descobriu que ela saiu do endereço informado nos processos, que a gente conseguiu até prova disso, ele negou a prisão preventiva dela, porque ela quebrou a fiança. Tanto o juiz quanto o Ministério Público negou. E isso me deixa muito com o pé atrás diante dessas atitudes deles, sabe? Tu acha que a influência política, no caso da família, tem um peso nessa negligência do Ministério Público e da Justiça? Sim, totalmente. Tem um peso por serem famílias influentes aqui em Pernambuco, que é a família Hacker e a família Corte Real. Também a questão política deles também, que eles são muito engajados na área da política, tanto que um dos familiares dele ganhou agora para deputado estadual. E isso influencia muito. Eu acredito que o caso de Miguel só vai fluir melhor quando o caso de Miguel for para Brasília, pro Supremo. Pro Supremo. Ou no caso do Superior Tribunal. Não, é o Supremo, é o Supremo Tribunal. Direto. Então eu acredito que quando for para lá, que o caso de Miguel vai fluir melhor, porque vai sair das influências daqui de Pernambuco, daqui de Recife. Porque o caso de Miguel só tá no pé que tá, porque tem que ficar em cima, cobrando, fazendo protesto na rua, fazendo protesto nas redes sociais, enchendo a caixa de e-mail da Vara da Criança, de e-mails com as pessoas cobrando. Porque eu acho que eles fizeram tipo assim, essa mulher tá enchendo o saco, bora fazer alguma coisa. Esse povo tá enchendo o saco, bora fazer alguma coisa. Se não fosse isso, não sai do lugar. Não, se não fosse isso, nem da parte de instrução a gente não tinha ainda. Nem a fase de instrução a gente não tinha passado ainda. Isso te revolta como cidadã? Eu não digo nem como mãe do Miguel, assim, mas como cidadã te revolta? Sim, me revolta muito pelo fato do descaso deles com relação ao caso. Porque casos de crianças têm prioridade na frente de outros casos. E o que mais me revolta é porque quando eu fui conversar com o promotor, o ano passado, que ele assumiu a promotoria e tudo mais, ele disse, eu vou trabalhar de acordo com o cronograma. Tem casos aqui de 2014 que não foi resolvido ainda. Daqui que chegue no caso do seu filho vai demorar, que foi em 2020. Isso me deixa revoltada pela questão da morosidade da justiça. Poxa, se caso de 2014, por que casos de 2014 ainda não foram resolvidos? Tem tanta gente aí capacitada, abre concurso, bota a gente para trabalhar, para poder adiantar esses processos, porque são inúmeras famílias que vêm aí sofrendo com essa injustiça, com essa morosidade do judiciário. Não é só eu que sofro com essa morosidade, mas muitas outras famílias. E o caso de Miguel só tá no pé que tá porque virou um caso emblemático, tomou uma proporção nacional e internacional. Por isso que tá no que tá hoje, porque a gente vem cobrando muito, fazendo de tudo para que o caso não caia no esquecimento. Como eu disse lá na delegacia, eu vou mover céus e terra para que o caso do meu filho não seja esquecido. E é isso que eu venho fazendo. Para que o caso não caia no esquecimento, para poder o judiciário fazer algo. Porque se cair, eles não fazem nada. Não fazem nada, como tem casos aí de 2014. Depois do que aconteceu, tu teve algum contato pessoal com a Sari? O último contato que eu tive com ela foi em setembro, na audiência da ação civil. Que ela estava lá na sala e para mim foi bem difícil estar frente a frente com aquela mulher. Eu pedi a Deus muita força, muito discernimento para suportar estar de frente àquela mulher que fez mal ao meu filho. Como é que foi para você essa virada de chave, assim? Porque inicialmente havia sido apresentada uma versão para o que aconteceu. E aí, de repente, houve uma reviravolta. E não era nada daquilo que ela contou. Enfim, como é que foi para você descobrir isso? Eu lembro, e aí eu peço até desculpa para você para poder relatar isso aqui,
Quando foi, eu lembro bem que foi durante o enterro do Miguel, eu estava presente, foi quando eu te conheci, e para mim foi um dia muito difícil ali, por toda a descrição que foi a tua família, o jeito que todo mundo estava muito comovido. E eu lembro que naquele momento chegou a informação dessa reviravolta, de que a polícia não estava investigando um acidente, e sim, de fato, o que poderia até ser classificado como uma tentativa ou então um homicídio. Né? Como é que foi para você quando caiu a ficha de que, opa, calma aí, ela, além de fazer isso com meu filho, ainda mentiu para todo mundo? Isso é o que vocês estavam sabendo, porque eu só vim saber mesmo da realidade toda em si. Acho que no dia seguinte, não foi? Ou 2 dias dia depois? depois que eu enterrei meu filho, à noite. Enterrei meu filho de tarde, quando foi à noite, quando eu estava em casa, eu tinha organizado as coisas, tinha pedido para a mãe deitar para dormir, dei até remédio para a mãe dormiu. E chegou a mensagem no celular: Mirth, você sabe o que é que está acontecendo? Aí eu disse: o que está acontecendo? Perdi meu filho. Eu disse: você viu as imagens da câmera? Eu disse: não. Eu disse: espera. Aí me enviou as imagens das câmeras. Quando eu vi aquilo ali, eu desabei naquele momento. Diante daquilo que eu vi. E diante do que ela me disse. Aí foi que eu peguei, liguei pra ela. Ela foi fria na hora que te contou? Foi. Ela pegou, eu liguei pra ela, disse... Eu disse: Ari, por que tu deixou meu filho no elevador? Ela disse: não, eu vou provar pra você que eu não apertei o botão do elevador. Eu não fiz nada com seu filho. Mas no momento que eu tava no velório do meu filho, já tava correndo algumas imagens. A sociedade já tava sabendo o que tinha acontecido, mas eu não sabia de nada. Preferiram não te mostrar? Foi. E quando foi, depois que eu vi aquilo ali, ela disse: não, eu vou provar que eu não fiz nada, que eu não apertei o botão da cobertura, que eu não fiz nada, eu não abandonei ele no elevador. Então, aí eu peguei, desliguei, caí em choro, porque aquilo ali foi muito pesado pra mim. E mãe escutou, levantou, peguei, contei pra ela o que vinha acontecendo, que aconteceu, né? Ela ficou muito abalada. E depois minha vizinha foi lá levar jantar pra gente, conversar um pouco com a gente. Aí quando ligou a televisão, tava passando na televisão tudo o que tinha acontecido. As imagens da câmera e tudo mais. E eu fiquei... aquele mix de desespero, de raiva, de tudo naquele momento. E depois que as Mir tem que ir atrás do advogado, precisa resolver isso. O caso Miguel o crime que aconteceu com Miguel não pode ficar assim. Eu disse: não vai ficar assim. Ela matou meu filho. Ela tirou meu filho de mim. E ela sabia que Miguel é o meu bem mais precioso. Ela sabia que eu fazia de tudo pro meu filho. Tudo. Para dar uma boa educação, uma boa qualidade, uma saúde de qualidade, alimentação de qualidade, tudo pro meu filho. E ela sabia o quanto eu amava os filhos dela, que eu cuidava dos filhos dela. E naquele exato momento que ela se prontificou a olhar meu filho, enquanto eu descia com a cadela dela, ela fazia um negócio desse com ele. É muito pesado. Eu confiava nela, eu confiei nela naquele momento. O contexto, quando é que foi que veio pra você assim, o contexto como um todo, assim, porque quando a gente vai juntando as peças e que aí acho que vai ficando a coisa muito mais dramática, né? Você sair para tomar conta da cadela, da patroa, ela não tem paciência com o teu filho, as histórias que foram aparecendo depois, de que era o começo da pandemia, se eu não me engano. Eu tava no lockdown. Vocês precisaram, inclusive, ficar na casa deles lá, se eu não me engano, vocês chegaram a contrair a doença, isso foi informação na época que circulou. E quando a gente vai juntando todas essas peças, que a gente vê esse quadro, eu acho que ele é muito desesperador. Para você, como é que foi quando você caiu em si e conseguiu enxergar esse panorama todo? Quando eu comecei a enxergar tudo isso, ter uma visão melhor do que aquilo que aconteceu. Aquilo que você viveu, no caso. Tudo que eu vivi ali, pra mim, foi... Como posso dizer? Eu digo assim: poxa, eu não acredito que eu vivi aquilo, que eu tô vivenciando isso. Que o meu mundo desabou. Sei lá, eu fiquei muito desesperada diante de tudo dos bombardeios de informações que eu vim recebendo, sabe? Primeiro, eu não pude viver o luto pela morte do meu filho. E aquelas chuvas de informações diante das acusações, tanto do que ela fez com meu filho, pessoas me atacando também. Teve isso também, foi? Sim, eu fui atacada. As pessoas
me criticando porque eu levei Miguel para o trabalho, me criticando porque ela não era obrigada a cuidar do meu filho. Isso chegava para você como? Como é que chegava? As redes sociais. Mensagem em rede social. Mensagens em redes sociais. Pessoas descobriam o meu número e mandavam mensagens para mim no WhatsApp. Foi um momento bem difícil. Até nesse dia chegou uma mensagem bem pesada para mim. Tava Mônica Oliveira e Edna Jatobá. Tava lá em casa conversando comigo. E teve um momento que eu fui olhar o celular, aí chegou uma mensagem no Facebook. Um cara criou um Facebook fake, né, tudo mais, mandou uma mensagem bem desaforada lá. Aí Mônica e Débora e Edna viu. Aí ela disse, Mirtes, é isso que tá passando. Eu disse, sim, tô passando por isso. Não basta a perda do meu filho, não basta a dor que eu venho sentindo. Ainda tem pessoas que sem noção, que vêm me mandar mensagens como essa. Não é só sem noção, são pessoas de fato ruins, de má índole, ruins, né? No dia que teve uns 15 dias aproximadamente, depois que aconteceu isso com o Miguel, que eu coloquei as advogadas para tomar conta tanto na ação penal, ação civil, ação trabalhista. Aí eu fui levar uns documentos para minha advogada trabalhista, a doutora Carla. E quando eu saí de lá, que o escritório dela era perto do Shopping Recife, quando eu saí de lá, eu tava com fome. Aí eu disse, mãe, bora ali no shopping, a gente almoça e vai para casa. Cheguei no shopping, a gente almoçou, depois saí, a gente foi para casa. Quando foi depois, estava nas redes dizendo, uma pessoa colocou lá, a mãe de Miguel está assinada, isso aí foi um golpe para detonar a patroa, porque a mulher é rica, porque a mulher é bonita, porque essa, aquilo, outro. Estava no shopping, passeando, sorrindo, fazendo compras com a mãe dela. Aí eu olhei assim, eu disse, meu Deus, não acredito. Eu fui no shopping, sentei para comer, e uma pessoa chega e faz um absurdo desse. E tudo isso machucando, sabe? Tudo isso que eu passei machucou muito. Se já não bastasse a dor, que eu acho que talvez seja a pior dor que um ser humano pode sentir, e ainda sofrendo esse tipo de violência. Exato. Teve uma vez que eu estava no metrô, teve uma mulher que me parou e disse assim, você é Mirtes? Eu disse, sou. Posso dizer uma coisa a você? Eu disse, pode. Entrega na mão de Deus, menina. Deixa de sair de estar falando, tu tá falando demais. Entrega na mão de Deus. Eu disse, veja só, a senhora tem filhos? Eu disse, não. Então quando a senhora tiver, a senhora vem falar comigo, tá certo? Eu disse, mesmo assim. Só que ela não parou por aí. Aí ela continuou falando. Algumas pessoas viram que ela estava praticamente me atacando, dizendo coisa comigo, que tava me machucando. Eu disse, mulher, me deixa. Pelo amor de Deus, eu perdi meu filho. Eu não vou entregar na mão de Deus, não, porque Deus já está fazendo a parte dele. E eu vou fazer a minha parte aqui, como mãe de Miguel. Agora, se tu gosta de entregar tudo na mão dos outros, problema teu. Eu vou lutar pelo meu filho. Se tu tá incomodada pelas coisas que eu falo, só não escutar. Agora, eu vou continuar lutando pelo meu filho. E as pessoas começaram a dizer coisa com ela. Ela pegou, quando foi depois de 2 estações, mais ou menos, ela desceu. Vai ser por essas situações. E não foi fácil, não. Não, eu imagino, sim. Não foi fácil, não. Até porque o luto, eu acho que ele é um peso. E a falta da sensibilidade das pessoas, a falta... Porque isso não se faz em situação, acho que nenhuma, independente da tua perda, independente do que aconteceu. É a pessoa ser invasiva com você, inclusive, né? Ninguém tem a ver com a sua vida. E diante do cenário que você estava vivendo, juntando essa com aquela, com outra história, e acho que é uma coisa que é inimaginável, assim. Mas eu acho também que o Miguel, ele deixou um legado. Deixou uma mãe muito mais forte, deixou uma história. Ele é uma referência, né? Ele virou música, ele virou ação, ele virou atitude, ele virou sociedade de cabeça para baixo. Verdade. Como é que você descreve assim o legado que ele deixou? Eu digo que meu filho veio ao mundo, todo mundo vem ao mundo com a missão, né? E uma parte da missão do Miguel acabou naquele dia, 2 de junho. Que foi me mostrar o que é realmente ser mãe, o amor verdadeiro, questão do cuidado, do zelo, o amor pelo próximo, sabe? E a outra parte da missão de Miguel vem se cumprindo agora.
Não só mostrando a questão do roubo, né, que houve na prefeitura e tudo mais, mas também mostrando para a sociedade... Ainda teve esse detalhe, né? Tinha até esquecido. Isso. Mas também mostrar para a sociedade a questão do cuidado com a criança. Principalmente as crianças negras. E isso veio para alertar a sociedade. E muitas pessoas vêm, depois que isso aconteceu com o Miguel, tendo um pouco mais de atenção, sabe, com seus filhos. E ainda falta muito para que a gente possa melhorar toda essa situação, principalmente com crianças negras, que são muito negligenciadas, muito mesmo. Então, a outra parte da missão de Miguel vem se cumprindo agora. Ver essa lei, é a Lei Miguel, nos elevadores, né, que proíbe menores de 12 anos acompanhados em elevadores. Isso foi uma forma que veio para proteger algumas crianças. Foi aprovada agora uma lei que dia 2 de junho, que é o dia do Miguel, uma lei que torna o dia 2 um dia contra o genocídio de crianças e adolescentes negros. Então, todo dia 2 de junho vai ter ações dentro da sociedade, lembrando essa questão, tanto o que aconteceu com o Miguel, mas a questão do cuidado, do zelo pelas crianças e adolescentes, questão de segurança, saúde e tudo mais, sabe? Falta apenas ser sancionada. Mas acredito que esse ano ainda não vai ser, porque o governador que está no poder hoje, ele é amigo da família. Ele é amigo da Ré, é amigo do marido da Ré. Inclusive era do mesmo partido, né? Exatamente. Então, ele nunca se pronunciou, nunca fez nada a favor do caso de Miguel até hoje. Então, acredito que esse ano, esse dia Miguel não vai ser sancionado. Acredito que na próxima gestão... Raquel te procurou? Não, Raquel não me procurou. Mas eu acredito que na próxima gestão eles aprovem, sancionem a lei. E caso demore muito, eu vou lá cobrar, para que seja sancionado dia 2 de junho. Mirtes, depois do que aconteceu, a gente até conversava aqui um pouquinho, você acabou entrando para a área do direito também, está cursando faculdade. Sim. Tu se imaginava nessa área? Não. Assim? Não me imaginava. Mas gosta? Se encontrou? Sim, estou me encontrando na área do direito. Antes, assim, eu tinha um sonho de fazer faculdade. No começo eu fiz vestibular até para geografia, que eu gosto, né, toda essa parte de geografia. Mas meu sonho mesmo era fazer faculdade de gastronomia. Mas, diante de tudo isso que vem acontecendo, eu vi a necessidade de fazer faculdade de Direito. Estou fazendo, já estou no 4º período, já finalizando o 4º período. Estou me encontrando na área do Direito. Ainda estou meio em dúvida ali em Direito Trabalhista ou Direito Penal. Mas todas as duas áreas me atraem. Mas até o finalzinho eu decido em qual das duas irei seguir. Mas estou gostando do curso. Deixa eu te contar uma coisa não anula a outra. Você pode terminar o direito e depois fazer gastronomia sem problema nenhum. Exatamente. No final, eu penso assim, daqui a alguns anos, eu fazer minha faculdade de gastronomia. E aí, dentro dessa área do direito que você falou que está se encontrando muito assim, eu acho que tem chegado alguns casos para você, acho que você serve dos dois lados, assim, como referência, né, para a situação que aconteceu, mas também você já começa a pensar em soluções para coisas que venham a acontecer e que evite, né? Exato, algumas pessoas me procuram, Mirtes, eu estou passando por isso e isso, o que é que tu pode fazer por mim? Eu disse, veja só, não sou formada ainda, calma, não sou formada ainda. Mas assim, eu oriento até onde eu sei, até onde meu conhecimento está, eu oriento. Com aquilo que eu não consegui orientar, eu converso com outras pessoas. Eu tenho o pessoal do Oxê, que segue cuida de casos de pessoas que sofreram racismo aqui em Pernambuco e tudo mais. Eu encaminho para eles, gente, está acontecendo tal situação, vê o que vocês podem fazer para essa pessoa. E assim a gente vai seguindo. Quando é outros casos, tem lá na faculdade, tem o núcleo de prática jurídica, encaminho para lá também. Vem aqui na faculdade, no NPJ, aqui você vai poder encontrar um atendimento de forma gratuita e tudo mais para resolver esse problema. E assim eu vou encaminhando as pessoas. O que eu puder ajudar, eu ajudo. De uma forma ou de outra, eu dou uma ajuda, dou uma força. Você, referência não é à toa. Mirtes, eu queria novamente te agradecer. Como eu disse lá no começo, para mim é uma honra poder falar com você, poder ter você aqui no podcast. A tua receptividade sempre foi muito bacana comigo, particularmente. Gosto muito de você, independente da sua história, das suas dores. Você como pessoa tem uma energia
fantástica. A gente vai estar sempre de portas abertas para você. Quando você quiser, é só falar, eu quero tal dia. Venha-se embora. Tá certo, Everson. Obrigada mesmo pelo convite de estar aqui com você hoje, de estar participando desse podcast muito massa, pelo carinho, pela atenção que você tem me dado, não só antes, quando você estava lá na TV e tudo mais, mas aqui também, na vida em si. E só gratidão mesmo, pelo carinho, pela atenção, pela força. Espero que sua voz ecoe cada vez mais. É isso aí. Para eu ter orgulho de falar assim, eu conheço essa mulher. É isso aí. Obrigado novamente. Obrigada, Everson. Esse episódio você pode rever tanto no YouTube quanto também no Spotify. Até o próximo.